irmãs, Deus, Espírito Santo, o mesmo Deus que colocou a fé no coração da Heloísa, no coração de cada um de nós, também nos guia para nós queremos refletir na sua palavra, nesse trecho do Evangelho que nós selecionamos para refletir hoje, de todo esse grande Evangelho que é a leitura de hoje, do domingo da paixão, do domingo de Ramos. Nós vamos refletir então sobre uma coisa que aconteceu alguns dias depois do domingo de Ramos, provavelmente na quarta-feira dessa semana. Jesus entrou no domingo saudado pela multidão, o pessoal colocava ramos, colocava palmas, colocava mantos no caminho de Jesus, saudando Jesus como um rei. Mas Jesus sabia que ele não tinha vindo para ser um rei político ou para realizar as ambições das pessoas. Ele tinha vindo para ser um rei que seria morto na cruz. E isso que nós vamos comentar hoje, o texto que nós temos, aconteceu então provavelmente na quarta-feira, quando Jesus estava na casa, no texto que a gente leu hoje, diz de Simão o leproso. É a mesma pessoa que aparece no mesmo texto em Marcos e João, chamado de Lázaro. É aquele Lázaro que Jesus tinha ressuscitado. Então Jesus estava na casa dos seus amigos, pertinho de Jerusalém, em Betânia, com Lázaro, Maria e Marta. Para a gente entender um pouco melhor o que aconteceu, a gente tem que lembrar que naquela época as mesas eram bem baixinhas, tamanho talvez dos nossos bancos, e as pessoas sentavam no chão, tapetes, em almofadas, coisas assim, ficavam reclinadas, por exemplo, podiam se sentar com os pés para trás. Até hoje algumas culturas lá no Oriente fazem isso, E aí o texto diz que uma mulher chegou e derramou sobre Jesus um perfume muito caro. Ali aparece, não dá para ver bem por causa da claridade, o texto diz que foi na cabeça ou nos pés, O que aconteceu provavelmente foi que Jesus estava reclinado, ela derramou sobre os cabelos de Jesus, aquele perfume foi escorrendo até os pés, depois ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Cada evangelista destaca uma parte do que aconteceu. Essa mulher era Maria, e ela derramou então sobre Jesus um perfume muito caro. Mateus não dá o valor, mas lá em Marcos e João eles dão o valor. É um perfume que valia na época 300 dias de serviço de um trabalhador médio. Então eu faço só uma conta, eu fiz uma conta assim. Alguém que ganha R$100 por dia, tem muitas profissões que cobram 100 ou até mais. Então, valeria hoje aquele frasco de perfume R$30 mil. 30 mil reais. O que a gente compra com 30 mil reais? Imagina o valor daquele frasquinho de perfume que Maria então derramou sobre Jesus. E aí os discípulos, principalmente Judas, reclamaram. Falaram, puxa, que desperdício. Esse perfume podia ser vendido, podia dar o dinheiro para os pobres, Mas Jesus não achou assim. Ele se sentiu muito honrado, muito amado por Maria, defendeu Maria e disse ainda assim, olha, ela está preparando o meu corpo para o meu sepultamento. E o que ela está fazendo aqui será lembrado de todas as gerações. É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos lembrando o que Maria fez por Jesus. Então, pensando nesse gesto de amor de Maria por Jesus, nós queremos refletir hoje sobre esse tema. As ações que honram a Jesus. Eu vi um post de ontem no Facebook, no WhatsApp, dizendo assim, coisas, mais ou menos assim, o que você deve fazer na Semana Santa, para honrar a Jesus e tal. Então, nós podemos fazer muitas coisas, mas o foco nós não honramos Jesus só numa semana do ano. Não fazemos
coisas especiais numa época do ano, na quaresma, para honrar Jesus. As ações que honram a Jesus devem ser contínuas. Então, o primeiro ponto que eu trago para vocês elas sempre são frutos da fé. Muita gente faz coisas boas. Muita gente faz boas ações, boas obras, né? E são motivados por muitos motivos diferentes. Tem gente que faz o bem por dor de consciência, porque fez uma coisa ruim e faz uma boa para tentar compensar. Tem gente que faz coisas boas numa tentativa de ganhar o favor de Deus. Ó Deus, eu estou fazendo essas coisas aqui, hein? Pontinho para mim. Alguns fazem por vaidade, fazem coisas boas porque querem aparecer. Né? E assim por diante. Então, essas obras, elas fazem bem às pessoas. E elas são necessárias. E Deus usa as boas obras até de quem não crê nele para o bem das pessoas. Mas, tem um ponto importante. Elas não honram a Deus. Elas honram no sentido humano, mas por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é qualquer fé, é fé em Jesus. Então são obras que Deus usa para bem as pessoas, mas não são obras movidas pela fé em Jesus. Já a ação da Maria, aqui no nosso texto, a irmã de Lázaro, foi motivada pela sua fé. Como é que a gente sabe? É porque nós conhecemos a história lá em Lucas 10, que a gente ouviu um tempo atrás, nas leituras do culto. Lembra? Maria e Marta, né? Uma para fazer a janta e tal, e a outra estava sentada aos pés de Jesus, sendo instruída na palavra, sendo fortalecida na palavra de Cristo. Então ela tinha fé. Fé em Jesus. Essa fé viva em Jesus sempre produz obras, também chamadas de frutos da fé. Paulo fala bastante disso lá em Gálatas 5, por exemplo. E olha o que Jesus diz em João 15. Vocês conhecem esse texto? Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. O que ele quer dizer? Que a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada que agrade a Deus se nós estivermos unidos a Jesus. Temos aqui as velas, né? O fogo, naturalmente, sempre produz duas coisas: calor e luz. Por mais pequena que seja uma chama, né? Se colocar o dedo lá, vai queimar. E se tivesse tudo escuro aqui, ia iluminar. Né? Então, é assim. E assim é quem crê em Jesus. Quem crê em Jesus sempre produz naturalmente frutos da fé. Faz obras que são ações que honram Jesus. Essas obras podem ser coisas comuns no dia a dia. Por exemplo, quando você é um pai ou uma mãe que ensina os seus filhos o que é certo, dão limites para eles, ensina eles no caminho do Senhor. Quando você é um marido e uma esposa fiel, e assim por diante, são obras que todo mundo pode fazer, mas o cristão faz porque isso é um fruto da fé. Em segundo lugar, meus irmãos, as ações que honram Jesus vão refletir o nosso amor por Jesus. Veja, seja na igreja ou na vida do dia a dia, se a gente faz coisas para nos aparecer, a gente se mostrar, olha como eu sou bom, olha como eu fiz isso, olha como eu fiz aquilo, etc. Né? Se a gente faz coisas para ser aplaudidos, ou demonstrar um amor, em primeiro lugar, a nós mesmos, nós não estamos honrando Jesus. Nós ouvimos o texto de hoje, né, da Epístola de Jesus, nunca fez nada para se mostrar ou aparecer. Pelo contrário, deixou a glória divina, se tornou de nós, nascendo de outra Maria, né, para se tornar o nosso Salvador. Então, é com as nossas obras de amor que a gente mostra na prática nossa fé e o nosso amor por Cristo e a Cristo, que Deus sua vida por nós.
apóstolo João diz assim, olha, amor, vocês não devem ser só de palavras, né, ou de conversa, esse é o amor verdadeiro que se mostra por meio de ações. E Pedro diz assim, se nós falamos aqui sobre dons, né? Pedro diz, você tem dons que Deus deu, dons não são coisas que se fazem, dons materiais, dons emocionais, etc. Use os seus dons para servir aos outros. Nós amamos o que Deus nos amou primeiro. Então, é natural. Nossas ações de amor refletem o amor de Deus em nós e o nosso amor por Jesus. O amor de Jesus em nós que é transmitido aos outros. Em terceiro lugar, meus irmãos, as ações que honram Jesus representam um esforço da nossa parte. Maria deu o melhor para Jesus. Veja, ela não pegou lá um pouquinho daquele perfume que valia, né, hoje R$30.000 mais ou menos, e derramou umas gotinhas sobre Jesus. Derramou todo o frasco. Então aqui nessa história, como em muitos outros lugares da palavra de Deus, existe uma relação entre amor e sacrifício. Olha, o maior exemplo é Jesus, né? O maior sacrifício era a vida dele na cruz por todos nós. Agora, que sacrifício que é esse, meus irmãos? Não é um sacrifício para você conseguir o favor de Deus, para você comprar o perdão ou as bênçãos de Deus. Pelo contrário, o seu sacrifício, o nosso sacrifício é de gratidão, é porque Ele se sacrificou primeiro por nós, dando a sua vida por nós na cruz. Então nunca é aquela palavrinha que às vezes se usa, barganha, né? Não é assim, Deus, eu estou fazendo, o Senhor me dá mais. Isso fazem as religiões pagãs. Nós fazemos porque Deus fez primeiro por nós. E aí eu gosto de colocar perguntas, né, para a gente fazer para nós mesmos. Então, olhando lá para a cruz de Jesus, a gente tem que se perguntar de vez em quando, com muita sinceridade, o que eu tenho feito para honrar a Jesus? O que eu tenho sacrificado para honrar a Jesus? De tudo que Deus me dá, o que eu ofereço a Ele? Alguns exemplos. Lá em Marcos 12, tem a história daquela viuvinha pobre. Ela disse que ela tinha só 2 moedinhas. Seria hoje, sei lá, 2 moedinhas de 25 centavos. Né? Não vale quase nada. Mas Jesus disse, ela deu mais que todo mundo, porque era tudo que ela tinha naquele dia. Enquanto outros davam um montão de dinheiro que era troco para eles, era sobra. Outro exemplo, lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo fala de cristãos da Macedônia. Eles estavam fazendo uma grande coleta de ofertas para ajudar pessoas que estavam passando fome. E eles dizem assim, olha, os irmãos da Macedônia, mesmo sendo pobres, fizeram questão de participar, deram o que podiam e até mais. Mas a impressão que Paulo dá é que eles não tinham muito, porque eles emprestaram dinheiro para poder ajudar naquela oferta para ajudar os pobres. Então a pergunta que a gente tem que fazer, pensando também que Maria é o nosso dar, seja o nosso dar de tempo, o nosso dar de dons, o nosso dar de dinheiro, o nosso dar de bens, ele reflete o esforço da nossa parte, ele reflete sacrifícios por Jesus. Ou nós somos daqueles que oferecemos a Deus só o que nós achamos melhor, só o que nós achamos que convém, ou damos aquilo que não faz falta. Está sobrando, então eu vou ofertar ao Senhor. As ações que honram Jesus mostram o esforço da nossa parte. Pode ser um esforço bem simples. Por exemplo, para muitas pessoas que acordam bem cedo a semana inteira para ir trabalhar, talvez seja um esforço acordar, né, domingo cedo para vir à casa do Senhor. Mas quem faz esse esforço está honrando Jesus. Tá? Agora, imagine vocês, meus irmãos, como é que seria aqui a nossa congregação, as nossas igrejas, a igreja do Brasil todo e
outros lugares, como elas seriam abençoadas mais ainda, como Cristo seria honrado mais ainda, se cada membro do corpo de Cristo, da igreja, desse para Jesus o melhor. Nós já tivemos uma reunião com a diretoria nacional da nossa igreja. Um dos vice-presidentes falou assim: se as nossas congregações aumentassem as ofertas para a igreja central em 1,5%, só 1,5%, nós poderíamos ajudar muito mais missões no Brasil e fora do Brasil. Veja que interessante, né? Então vejam, vamos pensar nisso. Honra a Jesus. Quanto mais nós podemos fazer, mais e melhor para levar Jesus aos perdidos, se nós tivermos esse espírito da Maria, de dar o melhor por Jesus. Agora, tem mais uma coisa importante nas ações que honram Jesus. Uma coisa muito bonita. As ações que honram Jesus recebem a recomendação e o elogio de Jesus. Hoje, infelizmente, está falhando. Infelizmente, nós temos, não só hoje, sempre existiu, eu sou pastor quase 30 anos, sempre vi isso. Infelizmente, há pessoas na igreja que gostam de criticar. Criticar quem está trabalhando por Jesus, criticar como as coisas estão sendo feitas, como a diretoria trabalha, como o pastor trabalha. Gostam de criticar, mas ajudar pouco ou nada. Foi o que os discípulos fizeram. Ó Jesus, podia ter vendido esse perfume aí. Quanto dinheiro ia dar? Ajudar os pobres. São irmãos que talvez não estão maduros ainda na sua fé. Muitas vezes deixam de fazer o melhor por Jesus porque estão perdidos nas críticas. E deixam de honrar Jesus. E se juntam aos que desonram Jesus. Só criticam. Mas as ações que honram Jesus recebem o elogio do Senhor. A gente não faz para ser elogiado, mas Jesus elogia. Vejam, quem vem sempre criticando a igreja, os irmãos da igreja, corre o risco de acabar morrendo espiritualmente. Isso o apóstolo Paulo está em Romanos. As obras de amor dos cristãos maduros e fiéis são motivadas pela fé em Jesus, e Jesus disse que são um memorial para sempre. Olha o que Jesus disse sobre Maria. Em qualquer lugar do mundo onde este evangelho for anunciado, será contado o que ela fez e ela será lembrada. É o que estamos fazendo hoje, como eu disse antes. Quantos de nós talvez não lembram, de pais, avós, pastores, líderes da igreja, que fizeram coisas maravilhosas pelo reino de Deus? Está na nossa memória. Então, pensando nisso, a gente vê também que Jesus diz lá em Apocalipse: felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Felizes que morrem no serviço do Senhor. Então, meus irmãos, quando nós honramos Jesus, com as nossas ações de amor e serviço a Ele, a gente pode ser criticado, a gente pode ser zombado, a gente pode ser desprezado. Mas não precisamos nos preocupar muito em nos defender. Sabe por quê? Jesus nos defende. Como Ele fez com a Maria. Jesus defende a gente. Então, vamos ver ali, vamos lembrar. As ações que honram Jesus são motivadas pelo seu amor, são ações que refletem o nosso amor por Cristo, são ações que mostram o nosso esforço sincero para agradar o nosso Senhor e automaticamente servem também ao próximo. São ações que recebem o elogio do Salvador Jesus. Então, meus irmãos, eu convido vocês para que todos nós sejamos sempre aqueles que tentam fazer o melhor.
dão o melhor de si, como Jesus deu tudo de si, que vêm fazendo ações que honram Jesus. O apóstolo Paulo diz assim: continuem firmes, fortes, ocupados no trabalho do Senhor, porque vocês sabem que todo o seu esforço nesse trabalho sempre traz proveito. Os irmãos, como servos e servas de Deus, como filhos de Deus, como cristãos e como uma igreja que está enraizada e edificada em Cristo, vamos fazer sempre ações que honram Jesus. Vamos evangelizar as pessoas com o Evangelho de Cristo, não com as nossas ideias. E vamos receber muitos em nossa casa, como Maria recebeu Jesus e seus discípulos na sua casa. Vamos oferecer a Jesus e às pessoas o mesmo amor que Maria ofereceu a Jesus. O mesmo amor que levou Jesus a entrar em Jerusalém, não para ser um rei, como eu disse antes, para agradar as pessoas nas suas ambições, mas para ser um rei que dali sairia carregando uma cruz, para nessa cruz morrer, dar a sua vida por nós, ser o nosso Salvador. A ação de Jesus na cruz honrou o Pai, deu para vocês, para mim, para todos nós, a vida eterna. Amém. Vamos cantar.